E aí pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal Igor Reflexões. E nesse vídeo aqui eu vou falar o que eu penso sobre o futuro, totalmente da visão de uma pessoa jovem, tá bom? Então eu vou falar alguns pontos aqui que eu anotei aqui no meu celular e que eu vou falando durante o vídeo, tá bom? Então, primeiramente eu quero pedir para vocês não esquecerem de deixar nos comentários se esse vídeo aqui faz sentido para você ou não, tá bom? Então, lembrando que esse vídeo aqui não tem edição, não tem trilha sonora, não tem transição, não tem uma edição dinâmica, porque o foco desse vídeo não é liberar dopamina no cérebro de ninguém, tá bom? Esse vídeo aqui é totalmente para pessoas que querem voltar a treinar o cérebro a ter foco, tá bom? Então, se você não consegue prestar atenção num vídeo como esse, provavelmente o meu canal não é para você, tá bom? Então, primeiro eu quero começar o vídeo de mais ou menos ter uma certa imaginação do que ah, quando a gente era criança, a gente imaginava que o futuro seria de uma forma, e quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que é um pouco diferente do que a gente imaginava. Então, primeiramente, a primeira parte desse vídeo é isso. Tanto você quanto eu, nós, quando era criança, a gente pensava que o futuro seria de uma forma. E o tempo foi passando, a gente vai ficando mais velho, a gente vai crescendo, a gente vai vendo que o futuro é outra, né? Porque quando você tem 10 anos, você não imagina como vai ser quando você tiver 50, você imagina quando você tiver 20, um exemplo. E quando você tem 5, por exemplo, você imagina como você vai estar quando tiver 10, não quando tiver 20. Então, a gente tem que pegar esse dado, a gente pegar essa certa imaginação que a gente tinha, né, o que a gente pensava, e tentar comparar um pouco, tipo, expectativa e realidade, um exemplo. E foi isso que me fez fazer esse vídeo, de tipo assim, a partir desse ponto, eu, eu falei, vou fazer um vídeo do que eu penso com 20 para os próximos 30 anos, mais ou menos isso. E eu vou falar totalmente a realidade, tá bom? Então, se você, pô, cara, não. Se esse vídeo aqui não faz sentido, você não concordar, a única coisa que eu te peço é deixe nos comentários se você concordar ou não. Porque provavelmente eu vou falar coisas que ninguém vai, nem todo mundo vai concordar com o que eu vou falar aqui, tá bom? E envolve também até em questão a probabilidade do mundo acabar. Então, eu vou falar totalmente o que eu penso. Então, eu já cheguei a passar de uma certa pressão de saber o que tem que fazer, o que vai fazer pro resto da vida. Por quê? Porque eu saí da casa dos meus pais, então meio que essa certa pressão saiu um pouco das minhas costas. Porque, pô, eu pago minhas próprias contas, eu sou responsável, então essa responsabilidade veio toda pra mim. E como eu tenho total controle sobre isso, eu não tenho muito mais aquela pressão. Então, essa questão, se você ainda tá nessa fase de saber o que vai fazer da vida, ah, cara, eu, o que eu indicaria pra você é puxar a responsabilidade pra você e, tipo assim, falar, eu sou homem e eu vou me virar. É mais ou menos isso. Que aí você vai conseguir pelo menos ter uma liberdade de decisão. Porque se outras pessoas pagam suas contas, essa pessoa provavelmente controla você. Ah, O primeiro ponto aqui, né, eu acho que é meio óbvio para a maioria das pessoas, que é relacionado à tecnologia, inteligência artificial e como o futuro está ficando imprevisível. Então, mais ou menos, eu vou falar aqui o que eu acho da tecnologia, o que eu acho da inteligência artificial, envolvendo até computação quântica, automação e indústria 4.0, tá bom? Eu fiz automação quando era um pouquinho mais novo, eu fiz automação junto com o meu ensino médio, então eu cheguei em feiras técnicas e eu vi um pouquinho na prática o que que tem uns carinhas aí planejando para o futuro, e também tem a questão de Fórum Econômico Mundial, OMS, ONU e tudo mais. Eu não vou mostrar aqui dados para vocês reais, porque eu vou falar com base na minha opinião, com base no que eu penso. Então, se vocês realmente querem ir atrás do que eu vou falar aqui, pesquisem que vocês vão achar, tá bom? Então, tecnologia IA. Eu acho que o mundo hoje ele está mais voltado
para tecnologia e inteligência artificial do que... Mas assim, o que eu tô falando de tecnologia e inteligência artificial também engloba automação, indústria 4.0 e computação quântica, tá bom? Então envolve todas as questões aí, tá bom? Mas eu vou falar a minha visão, tá bom? O que eu realmente penso. Então, tá. Tecnologia. Eu acho que o mundo ele está totalmente voltado hoje em dia à tecnologia e inteligência artificial. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui de um dado interessante. Se você pegar os Estados Unidos, você vai ver que tem 3 milhões de pessoas morando em carros nos Estados Unidos. Você vai ver que tem uma porcentagem gigantesca de moradores de rua nos Estados Unidos. E você vai ver que também que a maior parte desses moradores de rua são pessoas mais velhas, pessoas acima de 35, 40 anos, tá bom? Então, o que esse dado nos mostra? Que tem muitas pessoas que estão com dificuldades financeiras, tá bom? Eu tô falando dos Estados Unidos, tá? No Brasil mesmo, esses dias eu vi que boa parte da população brasileira tá tendo que fazer compras no mercado com cartão de crédito. E isso é complicado, mas a gente vai chegar nisso, a gente vai desenvolvendo. Mas, enquanto a proposta, você vê empresas de tecnologia, empresas de IA se valorizando muito. Então, o que eu vejo? Que o dinheiro da economia está saindo da microeconomia, está sendo puxado da microeconomia, com taxação, com imposto, e dívida pública, o governo imprimindo dívida, né? E aí, pô, quem tem dinheiro consegue ganhar muito dinheiro com juros lá em cima. Então, o dinheiro está sendo puxado da microeconomia, está sendo, tipo, puxado de quem realmente está ali precisando, quem está ali produzindo ali no dia a dia. E esse dinheiro está sendo colocado em tecnologia, em inteligência artificial e tal, e como eu falei, engloba tanto a automação quanto a indústria 4.0, computação quântica. Então o que eu vejo? O que eu vejo é que, tipo assim, hoje em dia é mais importante tecnologia do que o humano, né? Se vocês param para pensar. E, por exemplo, o governo americano, a maior parte das ações que ele está fazendo atualmente é guerra, né? Nem sei se eu posso falar essa palavra aqui. Guerras, investindo em guerras, armamento, né? No caso, armamento, e tecnologia. E, tipo assim, investimento realmente em pessoas tá só decaindo. Nos últimos anos, investimento realmente em pessoas só decaiu. Mas investimento em tecnologia subiu muito. Então, o que eu vejo é que a tecnologia ela está acima do humano, né? E eu acho que isso vai se crescer ainda mais nos próximos anos. Isso, para mim, é um problema. Isso, na minha opinião, é um problema, porque a partir do momento que você coloca a tecnologia acima do humano, você está literalmente dando controle para a tecnologia e a tecnologia controla o humano. É mais ou menos o que eu vejo, né? Se você tem dinheiro sendo colocado em sistemas, dinheiro sendo colocado em tecnologia, dinheiro sendo colocado em inteligência artificial, você realmente percebe que sistemas estão controlando humanos e não o contrário. É como se fosse a máquina controlando o humano, literalmente. Isso é um problema, porque se tá acontecendo isso hoje, para os próximos 10 anos vai estar pior. E isso deveria ser questionado, refletido um pouco, falado um pouco sobre isso. Mas nem todo mundo está falando sobre isso, né? Então, e como eu falei, como a gente tem o dinheiro sendo colocado em tecnologia e inteligência artificial, você meio que como o humano está meio que sendo tirado desse jogo, dessa matemática, a vida do humano ela vai ficar imprevisível, porque a tecnologia ela tem, por exemplo, a gente sabe que vai ter não sei quantos robôs até 2035. A gente sabe que vai ter não sei quantos robôs até 2050. E a gente sabe, e aí a gente vê um dado da ONU falando que a maior parte da população mundial vai ter câncer. Então você vê o Fórum Econômico Mundial falando de depopulação. E você vê a economia ficando uma merda. E você vê o dinheiro da economia sendo puxado para ser investido em tecnologia. Então, a partir desse momento, você vê que o humano está sendo tirado do jogo. Está sendo, tipo, deixado de lado. Tipo, a gente vai investir em tecnologia e o humano vai ficar para lá. Então, a tecnologia vai ser previsível. Se você estrutura a tecnologia, ela vai ser previsível. Você consegue prever
o que a tecnologia vai desenvolver. Então, um exemplo. A gente vai ter até 2035 1 bilhão de robôs no mundo. Por quê? Porque está sendo colocado dinheiro para isso. Até 2050 a gente vai ter mais de 1 bilhão, a gente vai ter de 5 a 10 bilhões de robôs no mundo. Por quê? A gente tem essa previsão, porque está sendo colocado dinheiro nisso. Mas, em relação a humanos, o que a gente sabe? Os dados que a gente tem do humano é sobre depopulação, sobre doenças, sobre saúde mental. Então a gente vê que o humano está sendo um pouco tirado do jogo. E isso deveria estar sendo falado pelo menos um pouco, está sendo pelo menos um pouco discutido e sendo colocado em prática, coisa que não está. E como o mundo está um caos, e obviamente a gente sabe que o caos está sendo implantado para depois dar a solução, né? Muita gente sabe disso. A vida do humano vai ficando uma merda, vai ficando tipo bagunçada, vai ficando ruim, porque se a vida dele tá um caos, por que ele vai pensar em casamento, por que ele vai pensar em ter filhos, por que ele vai pensar em ter casa, por que ele vai pensar em ter carro, por que ele vai pensar em construir patrimônio, e aí a vida da pessoa vira uma merda, vira uma vida bagunçada, né? Obviamente que eu não estou falando aqui de tipo de uma forma energética, né? De tipo assim, plantar e colher, porque a gente sabe que normalmente a gente só colhe o que a gente planta. Mas, se você treinar uma pessoa a plantar coisas ruins, você tá colocando ela num buraco. É tipo um cego guiar outro cego. É mais ou menos isso. Então, em relação a relacionamento, carreira, dinheiro e identidade, tá sendo perdida, né? As pessoas elas estão se tornando cada vez mais iguais, não tá tendo identidade. Em relação a dinheiro, todo mundo tá com incerteza em relação ao dinheiro, porque a confiança tá sendo perdida no dinheiro. Porque o dinheiro ele é basicamente confiança, né? Porque você não tem lastreação, você tem a impressão de dinheiro que gera inflação, você tem hiperinflação em produtos e serviços, então você vai perdendo a confiança. Só que dinheiro é confiança, porque dinheiro não tem lastreação. Então é um papel, literalmente um papel que você tem que acreditar que ele tem um valor. E se você perde a confiança no dinheiro, ele deixa de ter dinheiro. E é complicado porque talvez conforme o tempo vai passando, se as pessoas perderem a confiança no dinheiro, isso vai gerar até mais caos, mais problema ainda. Principalmente se o dinheiro não importar. Se ela olhar para o dinheiro e falar o dinheiro não importa para mim, isso é um problema. E a minha visão, né, do que realmente importa, eu vou falar agora totalmente sobre o que eu acho sobre tudo isso. Que é basicamente, eu acho que o que importa é você conseguir vencer o desafio da vida. Mas conforme o tempo vai passando, esses desafios ficando piores, vai meio que deixando de ser agradável, a vida vai perdendo a graça. E eu acho que isso é o que está mais acontecendo, não só com pessoas de 20, com pessoas de 25, com pessoas de 30, com pessoas de 40, com pessoas de 50. Tá acontecendo com todo mundo. E uma outra coisa também que está acontecendo, por exemplo, é que uma criança hoje em dia de 2 anos já tem um celular. E aí o pai e a mãe, para a criança ficar quieta, dá o celular para ela assistir um vídeo no YouTube. Só que assim, eu vou dar um exemplo, que eu sou editor de vídeo. E eu já tive outros canais, e os canais que eu tinha era sempre baseado em conseguir prender a atenção de pessoas. Então, como a gente faz isso na edição? A gente coloca transição, a gente coloca trilha sonora, a gente coloca efeitos, a gente coloca uma edição dinâmica e faz e prende o cérebro daquela pessoa naquele vídeo. E aí, quanto mais tempo de exibição, mais dinheiro você ganha, né? Só que aí se você coloca uma criança de 2 anos para assistir um vídeo feito por um editor que está totalmente focado em liberação de dopamina no cérebro de uma criança, se uma criança começar a assistir vídeo com 2 anos, como que vai estar o cérebro dela com 20? Isso é um problema, vocês não acham? Então eu realmente vejo que o problema não está só em pessoas de 50, não está só em pessoas de 30, não está só em pessoas de 20. Tem problema sendo implantado já na cabeça de crianças. E isso para mim é um problema. Porque se a gente tem todos esses dados e ainda vê isso já acontecendo na vida de muitas crianças, né? A criança vai perdendo a sensibilidade, né? Porque o cérebro é baseado em sensibilidade. E se a criança com 20 anos já não tiver sensibilidade,
que vontade ela vai ter, né? De trabalhar, de estudar, de fazer as coisas dela. Então, aquilo que importava não vai importar mais, porque o seu cérebro não aguenta mais, seu cérebro não está aguentando, seu cérebro não está tendo mais vontade, não está tendo mais disciplina, porque você já usou tudo aquilo que você tinha para usar. Então, se você... Eu vou dar um exemplo do cigarro. Você tinha pessoas que durante 20 anos fumava e tinha aquele efeito no pulmão. Aí depois veio um negócio chamado vape, que em 2 anos consegue fazer um efeito de uma pessoa que fuma cigarro durante 20 anos. Então você está encurtando aquele tempo. E é a mesma coisa que acontece no cérebro, em relação a vídeo. E foi até por isso que eu decidi fazer esse canal totalmente sem edição, totalmente sem trilha sonora, somente comigo, a minha voz e eu aqui falando. Então, eu não tô aqui pra ficar editando vídeo, tentando ficar liberando dopamina no cérebro das pessoas pra aprender a pessoa no meu vídeo. Se você não consegue assistir o meu vídeo, cara, esse canal aqui não é pra você. É isso, mais ou menos isso. E o vídeo já se estendeu muito. Basicamente, eu gostaria de encerrar esse vídeo mais ou menos... deixa eu pensar. Mais ou menos com um tom de pergunta, sabe? O que você... tipo assim, eu durante o vídeo eu abordei aspectos meus e minha visão. Mas eu gostaria de perguntar pra você mesmo. De tudo isso, mais ou menos... Se você ficou até o final do vídeo, até agora, né, claro. De tudo que eu abordei aqui, o que você realmente acha que será o futuro? O que você acha que vai acontecer no futuro com todas essas coisas acontecendo? Porque você pegar todos esses dados, você pegar todos esses pontos, você começa a conectar isso a um momento, a um lugar, a uma coisa muito grande, sabe? Você tem, sei lá, humano sendo colocado de lado, investimento em tecnologia, o cérebro da criança já sendo treinado a ficar cansado, desemprego no mundo todo, pessoas não tendo mais vontade, confiança no dinheiro sendo perdida, o dinheiro sendo puxado da microeconomia. Você tem um monte de dados. Óbvio que tem muito mais do que eu falei aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que você ouvindo esse vídeo, essas coisas que eu tô falando, provavelmente você pensou em outras. Se você pensou em outras, deixa aí nos comentários, pelo amor de Deus, deixa aí nos comentários. Porque talvez o seu comentário ajude o pensamento de outras pessoas. E esse é o objetivo desse canal, refletir um pouco. E pensando tudo sobre isso, o que você acha que será o futuro? Sendo realista, o que você pensa sobre o futuro? Sabe? Eu não sei, pelo menos pra mim, tudo parece que está se conectando a algum momento muito específico, algum momento muito estranho, sabe? Não sei se é alguma coisa relacionada, sei lá, arrebatamento ou a quebra da simulação, a quebra dessa ilusão, não sei, eu realmente não sei. Eu só acho que está sendo direcionado a algum momento específico, alguma coisa, alguma, de certa forma, transição, sabe? E eu não sei se ela vai ser totalmente boa ou não sei se ela vai ser totalmente ruim, principalmente relacionada a humanos. Então eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários o que você acha sobre isso, o que você tem como visão sobre tudo isso, tá bom? Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui e deixa aí nos comentários, tá bom? O que você achou de tudo isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.